Vamos à questão número 5. A figura seguinte representa a configuração estacionária da Lua, massa m, e da Terra, massa 81m, supostas esféricas e homogêneas. Um foguete lançado da Terra dirige-se para a Lua, percorrendo a reta que passa pelos centros de massa desses dois corpos celestes. Determina em função de d, indicado na figura, a que distância x da Lua a força resultante no foguete devido às atrações da Terra e da Lua é nula. Letra A, 9d sobre 10, B, d sobre 2, C, d sobre 9 e D, d sobre 10. A resolução da questão número 5, onde ele diz que na configuração estacionária a massa da Lua, que é m, a massa da Terra, que é 81m, ou seja, a massa da Terra é 81 vezes maior que a massa da Lua, né? Elas são separadas por uma distância d, né, entre a Terra e a Lua, os centros da Terra e da Lua, certo? E ele diz que um foguete é lançado da Terra e vai em direção à Lua, e ele pergunta qual é, em função de d, a distância x, né, da Lua, a força resultante no foguete de atração gravitacional entre a Terra e a Lua é nula. Então, senhores, é bem simples a gente entender que existe aqui um foguete entre a trajetória da Terra e da Lua, né? Vou botar aqui o foguete, detalhe. Foguete esse que eu não sei a massa, por isso eu vou chamar de mzinho, tá? Já que a massa da Lua e da Terra é em função de mzão, tá? E ele pergunta para você a que distância da Lua, a distância x, né? Do foguete à Lua, a força gravitacional no foguete é nula. Bom, senhores, logicamente vai haver uma força gravitacional entre a Terra e o foguete, essa força é de atração, né? Força Terra-foguete, certo? Essa mesma força vai atuar aqui, força foguete-terra, certo? Então são duas forças de mesmo módulo, mesma direção, mas em sentido contrário. A mesma coisa vai acontecer entre a Lua e o foguete. Vai aparecer uma força aqui, ó, no centro da Lua, força entre a Lua e o foguete, e aqui, ó, força entre o foguete e a Lua, para que a resultante no foguete seja nula, senhores, é porque essas duas forças aqui, ó, elas devem se anular. Logo, a força entre o foguete e a Terra e entre o foguete e a Lua, elas devem ser iguais. A única coisa que eu vou ter que procurar entender aqui agora é exatamente essa distância aqui, ó. Mas essa é fácil, porque a total é d, aquele pedacinho é x, então isso aqui é d menos x, ok? Fazendo então a ação da força gravitacional primeiramente entre Terra e foguete, vai ficar assim, ó, 81m vezes mzinho, faltou a constante gravitacional, né? Sobre a distância entre o foguete e a Terra é d menos x ao quadrado. Isso tem que ser igual a constante gravitacional, massa da Lua, massa do foguete, sobre distância do foguete à Lua ao quadrado, ok? Já podemos fazer então uma simplificação simples, ó. Podemos cortar o m com o m, esse mzinho com esse mzinho, e o gzão com o gzão, cuidado que aqui vai sobrar 1, né? E uma coisa que é super interessante nesse tipo de questão, senhores, é que nós podemos tirar a raiz quadrada de um lado e do outro, sem alterarmos o resultado da conta, né? Então vai ficar assim, ó, raiz de 81 dá 9, raiz de d menos x ao quadrado é d menos x. Vou deixar aqui entre parênteses só para ajeitar.
isso é igual a raiz quadrada de 1 é 1, raiz de x ao quadrado é x. Podemos, então, multiplicar cruzado, certo? Bom, amigos, multiplicando cruzado, puxar uma seta aqui para ajeitar, nós vamos ficar assim, ó, 9x é igual a d menos x, ok? Joga o x para o lado de lá, menos x, vai ficar 10x igual a d. Logo, x, senhores, é d sobre 10, sendo assim, meu gabarito, amigos, é a letra D de Douglinhas. Um grande abraço e até a próxima questão.